Esse corte é um oferecimento da loja Soft Colchões em Afogados, onde você encontra as melhores marcas de colchões pelos melhores preços do mercado. Soft Colchões, seu conforto começa aqui. Eu tenho exemplo diante disso aí que você está falando, tem um amigo que ele é um músico maravilhoso, né? E um dia ele chegou para mim e disse, cara, eu tenho que tocar praticamente todos os dias, porque eu tenho uma família grande tenho 4 filhos para criar, tenho uma mulher sustentada, entende? Então eu tenho que tocar. E muitas vezes o cara, devido à necessidade, o cara termina seguindo por outros caminhos, sabe? Graças a Deus, por exemplo, assim, você teve a opção de fazer o que você tem essa opção, né? Você tem uma estrutura familiar, né? Mas tem muito músico que entra na história por pura necessidade, cara. Muitas vezes tocando outra realidade. É outra realidade. Na verdade, eu demorei muito a ser remunerado, né? Ao contrário, eu tive que me preparar e passar por muita coisa até chegar a entrar numa banda que já tinha agenda e tudo mais. E acima disso tudo, cara, existe também a satisfação, né, de você, pô, eu estou fazendo a coisa bem feita, certo? Isso eu acho que é o maior cachê que um artista pode ter, ele ter a consciência que está fazendo um trabalho de qualidade. Se vai ser sucesso ou não, se vai ser bem executado. O sucesso é muito relativo. É muito relativo. Meu pai mesmo ele diz que o sucesso é você mostrar a sua música para 10 pessoas e mais do que 5, 6, 7 gostarem. Já é um sucesso. Mais da metade, 60%, 70% já gostou do que você faz. É isso aí. A música eu vejo que ainda continua, né? A gente está falando aqui, gente, do pai de Maurício o tempo todo aqui. Para quem não sabe, a gente está falando de Maurício Fidelis pai, que da banda Razamanás, uma das maiores bandas de rock aqui do nosso estado e do nosso país também, por que não dizer, né? E por falar em Maurício, querendo você aqui, garoto. Viu? Vamos bater um papo aqui sobre o Razamanás, sobre rock. Tenho certeza que ele vai ficar muito feliz, né? Com certeza. Ele ama. Você está falando o que aí, Sininho, por favor? Para você não presta a câmera. Hein? Para você falar, não presta a câmera em vez daquela. Tá certo. Na próxima eu faço isso. Então, Luna, eu dou um mau incentivo, sabe, para quem... Meu pai, né, continuando que a gente está conversando, ele me deu tudo que ele podia para que eu tivesse essa carreira, uma carreira de música, né, da melhor forma. Eu digo que eu não demorei mais por minhas próprias escolhas, né, porque chegou na época de adolescente, por um exemplo, eu queria jogar bola, e ele vai estudar música e tal, não sei o que, sabe? Quer dizer, ele sempre incentivou. Sempre. E comprava videoaula e pagava curso. Ele quando eu tinha 8 para 9 anos, ele me colocou para estudar piano, né, com Edith. Ela tinha 97 anos. Você toca piano? Eu comecei a estudar muito pouco, eu aprendi a teoria, né? Quando começou a chegar na aula prática, eu disse, pai, eu não quero isso. Botei as partituras lá em cima, eu disse, eu quero aprender rock na época, sabe? Mas foi vacilo, né? Assim, maturidade. Se fosse hoje, eu daria continuidade, eu concluiria uma coisa de cada vez. Você sabe que as grandes bandas de rock da história do mundial do rock, né, da música, a maioria dos músicos vem do erudito. Todas eram, né? Todas eram muitos clássicos ali, né? O Black Sabbath, o Queen, tudo. Porque o que a gente tem de estudo é baseado no que esses caras fizeram lá atrás. Né? Eu digo que a manifestação humana, se a gente bater aqui na mesa e fazer um som, ela veio antes da teoria. A teoria e o estudo de música veio para mostrar para outras pessoas o que o ser humano já estava manifestando. Então a música ela é uma linguagem, né? Antigamente se usava nas guerras, né? Os índios se usavam para se comunicar, para outros povos o que é que estava acontecendo, para celebrar, sabe, para adorar, né? Então assim, a teoria musical ela veio daquilo ali, então é impossível você querer fazer um estudo aprofundado sem beber pelo menos um pouco dessa fonte, né? Que foi Mozart, que foi Bach, que foi esse pessoal, quando a música teve uma expansão maior, né? Eu mesmo, cara, tudo que eu sei, que eu aprendi, sabe, sobre música foi intuitivamente, foi autoral, vamos dizer assim, ouvindo... Autodidata, né? Então o que acontece?
Mas teve uma época que eu escutava muito Vivaldi, Bach, toda essa galera, e isso também eu levei para algumas músicas que eu fiz, como Sentição aqui, uma música que tocou muito aqui no Norte-Nordeste, né? Essa música ela tem uma linha de música clássica, que começa. Quer dizer, isso não é uma coisa popular. Pode ser popular, mas veio de uma inspiração de música clássica, né? Então, a música, eu acho que, eu costumo dizer, cara, para mim não existe música ruim. Eu gosto de Reginaldo Rossi, Roberto Carlos, gosto de Elton John. Principalmente hoje, com a globalização. Eu gosto de Fagner, de Belchior, porque foi essa galera que assim, que me formou, né? Eu escutava tudo. Eu morava numa cidade chamada Bacau, né? Que eu morava numa rua chamada Tenente Vito, e na frente da minha casa tinha um bar. Eu costumo dizer isso, eu até falei já isso em algum momento na internet, numa coisa que eu gravei, num vídeo, que esse cara era muito eclético, cara. Lá no bar dele era Chiquinho, então chamava Chiquinho do bar, né? O bar do Chiquinho. E lá ele tocava de tudo. Aquela galera da Jovem Guarda, todos os artistas da Jovem Guarda da época ele tocava. Eu era menino, eu estou falando de 1970, com 10 anos, 9, 10 anos. E ele tocava da galera da Jovem Guarda, como também tocava Agnaldo Timóteo, Taiguara. Aí os anos foram passando e ele foi chegando Belchior, Raul Seixas, e toda essa galera ele tocava. E eu ouvindo tudo aqui, porque lá em casa não tinha vitrola. Eu acho que esse cara foi talvez o maior formador musical da minha formação musical, né? Porque ele é quem botava as coisas, eu escutava, eu ficava escutando aquilo, que coisa. Eu sempre gostei de bater bola, jogar bola, bater pelada, mas eu gostava mais de ficar ouvindo, né? E tinha uns caras lá, amigos meus, já mais, vamos dizer assim, mais velhos, né? Eu na época tinha 10 anos, e tinha uns garotos lá com 14, 15 anos que já tocavam. Então eu ficava escutando essa galera tocar. E o que é que eu fazia? Chegava em casa, via o cara dar o acorde lá de Ré maior, Mi menor, lá com certo, aquele lance. Copiava, né? Aí eu fui testando, fui pegando. Com o tempo eu estava fazendo aquilo naturalmente. Aí fui vendo que existia as sequências harmônicas, aí comecei tudo intuitivamente, né? Para você ter uma ideia, se eu estiver tocando uma música aqui num tom, qualquer tom, sei lá, um Ré maior, você diz para mim, não toque lá sustenido, eu vou tocar, cara, do mesmo jeito. Mas tudo isso foi, aí com o tempo você vai realmente se aprofundando da coisa. Você vê que antigamente tinha muita ação, tinha pouco conhecimento e muita ação. Exatamente. Né? Hoje em dia é o contrário, a gente tem muita informação, Maurício, e pouca ação. Quando eu comecei a tocar em banda, você tem ideia, a gente não tinha as informações que a gente tem hoje. Então, quando a gente escutava uma música, o que é que acontecia? A gente estava escutando aquela música hoje, a gente poderia passar uma semana sem ouvir aquela música, às vezes até mais. Porque lá na minha cidade a gente escutava a rádio, uma rádio... Esperava a música tocar no rádio para pegar, pegar, do Ceará, que era uma rádio do Ceará, que não lembro, Verdes Bar, não me lembro o nome. E a rádio rural de Mossoró. Essas rádios que a gente escutava mais, certo? AMs, né? Então, quando estava tocando, a gente botava a fita cassete para gravar, e às vezes pegava a música pela metade. O que é que acontecia? Para a gente chegar para mostrar o trabalho, porque eram várias bandas numa cidade tão pequena, então o que é que eu fazia? Eu pegava aquilo ali, o que tinha sido gravado, e o restante eu improvisava, cara, criava em cima daquilo ali. E daí surgiu o arranjador. Eu comecei a arranjar dali, tá entendendo? Quando eu cheguei aqui... Para preencher uma lacuna, né? Quando eu cheguei aqui em 1982 para 83, eu fui trabalhar na Colibri Continental como produtor musical, eu tive muitos problemas, porque eu tinha, na época, quando o cara tocava teclado, Maurício, teve uma época aqui em Recife, que todo mundo que tocava teclado era chamado de maestro. Sim. Era maestro fulano e tal. Até hoje a gente brinca com isso. Que eu não vou nem citar o nome aqui, porque eu acho que não vem ao caso. Mas veja bem, eu fui trabalhar como maestro, entre aspas,
Era um tecladista, tinha estudado música, tá entendendo? Mas ele não era maestro. Mas ele se achava maestro, né? E como o Luiz tinha me contratado para eu produzir, dirigir as gravações, né? Porque ele sabia que eu vim lá do Rio Grande do Norte, eu tinha vencido alguns festivais, como produtor, como arranjador, né? E ele me deu esse voto de confiança, né? E no início eu tive muitos problemas porque o cara não aceitava, cara. Como era que um analfabeto como eu musical chegava e dizia, faça esse arranjo aqui para você, que era um cara que tinha estudado não sei quantos anos, que era um maestro, né? Até que um dia... queria se submeter, né? Ele não aceitava, né? Ele dizia, mas eu estudei, cara, como é que você... Eu digo, sim, mas isso não está certo não. Eu digo, tá, cara, eu já passei tudo a limpo, tá tudo... Ele não aceitava. Até que um dia, Fábio Valois, eu chamei Fábio Valois, eu tinha feito um arranjo que era 9/1, vê que compasso doido, que era tom, dan, 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 dan. Eu não me lembro direito mais como era. Ele disse que estava errado. Mas eu fazia dentro da minha lógica, eu pegava aquilo e fazia, eu digo, tá certo. Até que eu chamei Fábio Valois, que é um Conheço, puta músico, um puta tecladista, foi lá e fez. Chama carinhosamente o velhinho. Fabinho, um grande abraço, meu irmão. Como é que você tá? Aí o que acontece? Ele foi lá e fez, né? E tudo bem. Aí esse foi um dos problemas. E depois, o irmão Luiz percebeu que estava tendo essa confusão, chegou e contou para o Luiz. Um dia o Luiz chegou na gravadora, no estúdio, no caso, de surpresa, aí pediu 10 minutos daquele tempo ali e começou a falar, só gente, tudo na vida tem que ter hierarquia. Por exemplo, eu devo, como é que eu posso dizer assim, eu tenho que dar o meu melhor para a companhia que eu trabalho. Eu devo satisfações para a companhia que era a Continental, né? Esse rapaz aqui deve satisfações para mim, porque eu contratei ele para assumir. Qualquer bronca que der, eu vou cobrar dele. E qualquer bronca que eu passar para lá, a companhia vai cobrar de mim. Então, vocês têm condições de trabalhar dessa forma, ouvindo o que ele tem para dizer, o que ele tiver, não importa que seja a coisa mais louca, que seja errado ou certo, não interessa. Eu quero saber se vocês têm condições de atender. E se tiver, a gente continua trabalhando isso. Quem não tiver, ordem, né? Quem não tiver, é só dizer e está tudo bem, a gente bota outro lugar. Porque ele deve satisfações a mim. Certo? Aí eu, não, tudo bem. Hoje, depois esse cara se tornou um amigo meu, viu que não era por ali, tá entendendo? Mas tem isso, cara. Você acabou de assistir a um corte do Pode Tudo Demais podcast. Se gostou do nosso conteúdo, curta, comentem, compartilhe. E se ainda não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, pois assim você vai nos dar uma puta moral para que o algoritmo da plataforma possa entregar para mais pessoas os nossos conteúdos. Valeu aí, um grande beijo no coração.